Glória a Deus, aleluias. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoa as nossas vidas, aleluia, Jesus. Estamos aqui para deixar mais uma palavra do Senhor para os nossos corações. Depois de 2 dias aí, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus é fiel e verdadeiro, irmãos, amém? Quero deixar uma palavra que se encontra no Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 1. Louvado seja o nome do Senhor, que os irmãos possam meditar nessa palavra, que os irmãos possam continuar compartilhando e convidando pessoas para se inscrever nesse canal, porque tem palavra de Deus para as vossas vidas, amém? Vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite. Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 1. Que diz assim: Algum tempo depois, Jesus apareceu de novo aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos estavam juntos. Simão Pedro disse-lhe: Vou pescar. E eles o encorajaram: Nós vamos contigo. Também saíram e logo entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Entretanto, ao clarear da manhã, estava Jesus na praia, mas os discípulos não perceberam que era ele. E Jesus lhe perguntou: Moços, tendes aí alguma coisa para comer? E eles lhe responderam: Não. Então Jesus orientou-os: Lançai a rede do lado direito do barco, e encontrareis. Assim eles o fizeram, e logo não conseguiram recolher a rede por causa da abundância de peixes. Diante disso, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois a havia tirado e lançado-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no pequeno barco, arrastando a rede com os peixes, pois não estavam longe da praia, senão os 200 covados. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, essa palavra, louvado seja o nome do Senhor, fala da pesca milagrosa, qual os pescadores ali estavam. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5, a palavra de Deus vai falar da pesca maravilhosa. Quando diz pesca maravilhosa é porque é tudo maravilhoso, ou seja, local maravilhoso para se pescar, onde tinha maravilhas de peixe, água funda maravilhosa. Mas essa pesca, quando fala milagrosa, é porque algo que aos olhos do homem parece ser difícil, ou aos olhos do homem é difícil, mas aos olhos do Senhor, nosso Deus, não é nada impossível e muito menos difícil. Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ele foi morto e ressuscitou ao 3º dia. E nós sabemos a história da trajetória que leva Jesus até a cruz do Calvário, o qual foi traído por Judas e foi negado por Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro era um discípulo, posa de porta-voz do seu discípulo. Pedro era um homem conhecido como encorajador. Louvado seja o nome do Senhor. Um homem guerreiro, um homem que partiu para defender Jesus com seu facão, cortou a orelha de um soldado, ainda que Jesus não estava aprovando aquela situação. Só que Pedro ele nega Jesus por 3 vezes, o qual Jesus já tinha avisado para ele. E Pedro agora, depois que Jesus ele morre, louvado seja o nome do Senhor, Pedro agora ele se entristece, porque Pedro ele era um pescador de peixe. E lá em Lucas capítulo 5, o Senhor faz uma proposta, um chamado na vida de Pedro. Você não será mais pescador de peixe, mas sim pescador de almas. E Pedro ele atende esse chamado de Jesus. Só que quando ocorre tudo isso, que Jesus ele morre, mas ressuscita ao 3º dia, aos olhos de Pedro naquele momento, Jesus não ressuscitaria, Jesus não voltaria mais ali. E Pedro ele se encontrava triste. Talvez uma das coisas melhores que Pedro fez foi estar ao lado dos teus discípulos. Quem sabe se Pedro não fizesse como Judas, Pedro não se refugiasse, se isolasse, ficasse só.
O que não aconteceria de pior com Pedro poderia acontecer? Então Pedro está com seus discípulos de Jesus ali, os seus irmãos, e Pedro ele começa a dizer: eu vou voltar a pescar, porque Jesus tinha morrido. Pedro não tinha ali agora a certeza que Jesus estava ali com ele. Pedro não sabia que Jesus tinha ressuscitado ao terceiro dia. E para Pedro tudo tinha acabado. Para Pedro não tinha mais jeito. Ele tinha negado Jesus, não tinha mais solução. Estava triste, cabisbaixo com aquela situação que ele tinha feito. E Pedro estava dizendo: eu vou voltar a pescar. E quando Pedro abre a boca para dizer aquilo, os discípulos agora começam a encorajar Pedro: se você for, nós vamos contigo. Só que ao amanhecer, Jesus está à beira da praia. Louvado seja o nome do Senhor. É quando Jesus diz: tendes alguma coisa para comer? Os discípulos disseram: não. Jesus diz: pegue a rede e joga no mar, lado direito. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: não tem provisão nenhuma, não tem provisão, não tem nada para comer, não tem nada para o teu sustento. Joga a rede do lado direito do mar. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: eu cheguei para trazer a providência, eu cheguei para poder trazer a solução. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, mas eu quero frisar aqui nesta noite a situação de Pedro. Eu volto a falar: Pedro tinha negado Jesus. Pedro estava triste, cabisbaixo, desanimado com o teu ministério. Aí ele disse: eu vou voltar a pescar. Pedro era pescador de peixe. Em outras palavras, traduzindo, Pedro estava dizendo: eu vou voltar para aquela vida que eu era antes. Eu vou sair dessa vida, não tem mais jeito. Eu neguei Jesus, eu traí Jesus e agora acabou a minha vida. Aleluia, Jesus. E quando Pedro abre a boca para isso, os discípulos falam: nós vamos contigo, encoraja. Porque quando você quer deixar o ministério de Deus para trás, quando você diz: eu vou deixar essa vida, eu vou voltar para o mundo que era antes, só tem sofrimento, só tem prova, só tem luta, só tem perda. A primeira coisa que o inimigo faz é colocar pessoas para te dizer: sai dessa vida mesmo. Primeira coisa que vai dizer: sai porque pastor não valoriza, sai porque irmão não valoriza, sai porque está na igreja tanto tempo e está sofrendo desse jeito. Pedro achou os amigos para fortalecer ele, para voltar para trás. Mas Jesus chegou ao amanhecer. E quando ele disse para Pedro: Pedro é Jesus. Pedro tinha jogado suas túnicas fora. Pedro tinha deixado tudo de lado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus chegou para mudar a história. Talvez você tenha deixado tudo de lado. Eu vou deixar meu ministério de lado. Eu vou jogar minhas ferramentas fora. Não tem mais jeito. Eu vou parar. Ei, Jesus está te dizendo: eu vou de encontro contigo. Porque Jesus foi de encontro Pedro, porque ele amava Pedro. Ele não estava olhando para os defeitos de Pedro. Ele não estava olhando porque Pedro negou ele. Jesus disse: tu me amas, filhos? Tu me ama, meu filho? Pedro: o Senhor sabe que eu te amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Em outra palavra, Jesus estava dizendo para Pedro: você pecou, você me traiu, Pedro, você errou. Mas o chamado ainda continua na tua vida. A obra que eu tenho na tua vida não vai parar por causa do teu erro, por causa do teu pecado, por causa que você me negou. Mas o chamado continua. Jesus apareceu naquela beira da praia para estender a mão para Pedro e dizer: filho, eu estou contigo. A obra não terminou. Então não volte para trás. Ei, talvez você está pensando em desistir por causa de um erro, por causa de um pecado, por causa da calúnia, seja lá o que for. Jesus está dizendo: o chamado ainda continua na tua vida. Quem te chamou foi eu. Quem te escolheu foi eu. A obra ainda continua. Amém, irmãos? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa essa palavra para meditação nossa nessa noite. Amém? Que Deus possa abençoar a tua noite, o teu ministério, o teu lar. Amém? Fique com Deus, um forte abraço do Diácono Lúcio, que Deus possa abençoar a tua noite de sábado, teu final de semana e o teu ministério, em nome de Jesus. Lembre-se, a obra ainda continua. Grande abraço, Deus abençoe, em nome de Jesus.